aí pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês um recurso que eu utilizei de CSS para que a gente pudesse fazer o compartilhamento das cores do projeto entre o front-end web e o aplicativo móvel. Eu usei um recurso chamado variáveis de CSS, vou voltar aqui só para vocês darem uma olhada sobre isso. Digite variáveis de CSS, né? Aqui no developer.mozilla.org tem uma documentação aqui bem expressa mostrando como é que você utiliza isso. Basicamente é você criar uma definição de um estilo e reaproveitar. Eu vou usar essa definição de estilo no caso para as cores, né? Eu vou criar uma cor, eu vou definir a cor principal, secundária, terciária, etc. do projeto no arquivo CSS. E aí, nos CSS do projeto, eu vou fazer referência a essa variável. Ou seja, automaticamente eu vou usar a cor que eu defini por padrão. No NativeScript você consegue fazer isso. Basta também olhar aqui a documentação, que ele te explica com mais detalhes. Vou mostrar para vocês, mas é interessante também que vocês deem uma olhada aqui para entender melhor. Aqui embaixo ele te explica que no caso você usa o NSRoot. No CSS do HTML você usa apenas 2 pontos root. Vou explicar isso com mais detalhes aqui para vocês entenderem melhor, mas aqui é uma referência caso vocês queiram dar uma olhada e aprofundar mais. Vocês podem fazer, criar variáveis para várias definições de CSS, não só de cores, né? A gente vai usar de cores que é o mais básico, mas você tem para dimensões. Aqui na documentação do NativeScript ele te fala que você ainda pode ir mais além ainda, né? Fazer uso de CSS Calc, que é uma função aqui para calcular valores dentro do CSS. Enfim, você tem uma gama gigante de possibilidades aí para tornar os seus templates ainda mais dinâmicos. Não vamos entrar tão a fundo, vamos focar aqui apenas nas cores, as variáveis de cores. Vou voltar aqui no editor e vou fechar todos esses arquivos. Eu vou vir aqui na pasta source, na pasta raiz do projeto. Na pasta source eu tenho acesso ao styles.css, que é a definição geral aqui de estilização para o front-end web, e o web.css, que é a definição geral de estilos para o aplicativo móvel. Então aqui nessa pasta source eu vou criar um outro arquivo e vou chamar de common styles.css, beleza? E aí, para você definir uma cor que vai ser utilizada globalmente, você tem que especificar aqui o seletor root, e aqui dentro você define, por exemplo, uma variável. Eu vou chamar aqui de light color 1, por exemplo. O que é light color 1 no meu caso? É aquele vermelho meio rosado que eu usei, por exemplo, aqui na página About. Se eu olhar aqui o CSS, eu tenho aqui embaixo no botão, ó, esse vermelho meio rosado. Essa vai ser a light color 1, a cor clara 1, certo? Vou colar aqui. Eu vou ter também aqui light color 2, por exemplo. E eu vou definir que a cor clara 2 vai ser um cinza mais claro. Então, quando ele renderizar aqui, você vai ver que é um cinza mais claro. Da mesma forma aqui embaixo, eu vou definir um dark color 1. Essa nomenclatura você define de acordo com o que você achar melhor. Eu deixei esses nomes mais simples aqui, mas você pode chamar primary color, secondary color, enfim, da forma que você já trabalha aí, se você já estiver usando algum padrão, ou da forma que você achar melhor. Eu vou utilizar esse padrão aqui e você não precisa criar, você pode criar a quantidade que você quiser de cores, né? Eu vou criar aqui uma quantidade um pouco maior, porque eu tenho um interesse em trabalhar com mais cores aqui definidas. Então aqui eu criei, por exemplo, Dark Color 1 25 2A 2E, que é a mesma cor lá da barra superior do projeto web e é a mesma cor de fundo aqui, ó, da página.
certo? Então eu vou definir essa como a dark color 1. E aí eu vou fazer uma série de definições aqui, só que eu não vou fazer uma a uma porque você já entendeu aqui o propósito. Eu vou copiar e colar aqui as definições de cores que eu tenho. Pronto, defini 5 cores claras e 6 cores escuras. Você pode ir lá no GitHub do projeto e fazer uma cópia disso, para você não ter que fazer na mão também. E esse root aqui, ele aplica, serve para você aplicar essas cores quando você estiver trabalhando com front-end web. Como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no Styles, que é o arquivo de CSS do front-end, né, do Angular padrão, e você vai import o arquivo que a gente acabou de criar, que é o Common Styles CSS. Então você vem aqui e importa o Common Styles.css. E agora eu já tenho acesso a essas variáveis aqui. Então, se por acaso eu abrir aqui o Move List Template, Component Template, aqui no caso o HTML puro, eu tenho uma tag P, já está lá, que é essa tag aqui. Eu posso vir aqui no Styles e dizer que toda tag P tem que ter um background color igual a, e eu falo aqui uma cor que eu quero usar dessas aqui que eu defini. Por exemplo, se eu quiser que seja essa daqui, Light Color 1. Aí para chamar aquela cor, eu chamo aqui a função var e passo a cor, que é Light Color 1. Salvo, e agora quando ele recarregar a página, o parágrafo já tem uma cor de fundo igual àquela cor que eu defini lá no Common Styles. Da mesma forma eu posso tirar isso daqui, vou salvar, ele vai renderizar ali a página. E se eu quiser utilizar essa definição diretamente no componente, vou abrir aqui o componente Move List Component CSS. Eu vou colar aqui dentro a mesma definição. Observe que lá não está aplicado nenhum estilo. Eu vou salvar aqui agora e volto lá novamente. E agora ele aplicou o mesmo estilo que a gente definiu. Ou seja, a gente criou a variável aqui no Common Styles, certo? No styles.css, que é o CSS global do front-end Angular, a gente importou esse arquivo. E aí, partindo desse ponto, qualquer componente que eu tiver criado aqui dentro da minha aplicação, basta que eu informe lá no CSS desse componente que eu quero usar tal variável que ele vai usar. Porque eu defini aqui no Common Styles, importei dentro do Styles e agora todos os meus componentes têm acesso a essas estilizações aqui definidas no Common Styles. Se eu fizer a mesma coisa agora no aplicativo móvel, ou seja, eu vou vir aqui no movelist.tns.css. Nesse caso, se eu olhar aqui o template, ele tem um button, certo? Então se eu vier aqui e informar que eu quero que todos os buttons, eu copiei aqui, mas vou mudar aqui a tag para button, que o button desse template tenha o mesmo background color que eu defini lá no Common Styles. Se eu salvar isso aqui, não vai adiantar de nada, certo? Ele vai recarregar aqui, não vai mudar. Por quê? Porque eu preciso importar também lá no app CSS. Então, da mesma forma que eu importei aqui no Common Styles, vou dar um Ctrl C aqui, eu preciso vir aqui no app.css, que é o CSS global do NativeScript, eu importo essa variável aqui dentro, esse arquivo com variáveis aqui dentro. E agora ele vai recarregar novamente o aplicativo, mas não vai aplicar ainda. Por que não vai aplicar ainda? Porque eu preciso fazer um último ajuste. Na documentação do NativeScript ele explica o seguinte: as variáveis globais, para você acessar de qualquer arquivo aqui que importe esse Common Styles, como a gente está fazendo aqui agora, você precisa desse seletor aqui, root. Isso é no HTML, tá? No HTML você precisa do seletor root. No NativeScript você precisa informar uma classe que o pessoal do NativeScript criou para fazer uma compatibilidade aí do mesmo uso dessas definições aqui de variáveis, que é a classe ns-root, certo?
Isso aqui é uma forma de você definir, quando você passa aqui um seletor, uma vírgula e outro seletor, você está aplicando tudo isso a esses dois seletores aqui, beleza? Agora eu dei um Ctrl S, se eu voltar lá no aplicativo móvel, ele recarregou e agora aplicou. Ou seja, o que é que a gente fez aqui? Definimos no Common Styles que tanto o NSRoot, que é o seletor responsável lá pelo NativeScript, quanto o root, que é o seletor lá do Angular puro, a front-end web, vão receber essas variáveis que a gente definiu. No Styles eu importei o Common Styles para poder utilizar essas variáveis globalmente dentro do meu aplicativo, do meu front-end web, e no app CSS eu importei o Common Styles para poder usar também globalmente dentro dos aplicativos móveis. E agora eu consigo usar essas cores chamando aqui a função var e o nome da cor, em vez de ter que passar manualmente essa cor. Por que é interessante fazer isso? Se amanhã o seu cliente falar para você que essa cor principal, né, que é esse rosa meio avermelhado, vai mudar, não vai ser mais esse, vai ser apenas vermelho, você vem aqui nessa variável, altera para vermelho, todo o seu template, todos os seus templates vão receber essa alteração automaticamente, de uma única vez. Se não fosse isso, você teria que abrir cada arquivo CSS que você definiu manualmente lá, a cor vermelha, e ter que alterar. Tá? Então aqui é uma forma de você deixar num ponto só as definições globais. No caso aqui eu estou definindo globalmente as cores, e aí se você precisar alterar no outro dia, algum momento depois, essas cores, você só precisa mudar em um único ponto, que aí todo o seu projeto vai receber essa alteração. Vou dar um Ctrl Z aqui, deixar como estava. Bom, se eu vier aqui no terminal para dar uma olhada no Git status, eu não vou encerrar ainda a aula, só quero ver aqui o que foi alterado. Você percebe que a gente criou o Common Styles e importamos esses styles dentro do app CSS e do styles CSS. Eu vou dar um Ctrl Z aqui nesse CSS do Movilist Component. Dá um Ctrl Z aqui, vou fechar. Dá um Ctrl Z aqui também na parte do front-end web. Fechei. Volto aqui no terminal só para a gente conferir novamente. Que ali foi só um teste. O que a gente fez nessa aula foi criar o Common Styles e importar ele dentro do app CSS e do app Styles. Eu vou fazer uma última mudança que é importante no nosso projeto. E essa mudança tem a ver apenas com o aplicativo móvel. Bom, deixa eu abrir aqui o aplicativo móvel para vocês darem uma olhada. E aí você pode estar se perguntando por que ele está aplicando essa cor azul aqui no Action Bar desse aplicativo por padrão. É o seguinte, se vocês voltarem aqui no app.css, observe que além do Common Styles que a gente importou aqui agora, ele importa lá do NativeScript /theme o core.css e o blue.css. O que são esses dois arquivos aqui? São definições de temas que você tem no NativeScript já embutido, né? Um tema que você pode usar nos seus aplicativos que é muito similar ao Bootstrap. Só que eu não vou usar esse tema, não vou usar esses temas aqui. Então eu vou remover essas importações, porque eu já disse que eu vou criar na mão todo o template do projeto. Eu não quero que seja feito nada usando esses temas. Vou dar um Ctrl S aqui agora, e vocês vão ver que a página é alterada, ou seja, agora ele está sem tema nenhum, está zerado em relação a configurações de temas aqui o nosso aplicativo, porque eu não estou usando mais os temas do NativeScript. E se você reparar, um último detalhe é o seguinte, deixa eu voltar novamente como estava aqui, vou salvar, ele vai reaplicar o tema, reaplicou, e você percebe também que o botão ele tem uma definição aqui já de altura, largura, que faz parte aqui do Core CSS. Ele já define várias propriedades assim nos elementos, nos componentes que a gente vai usar, né? Ele já define alguns padrões aqui de margem, de top, de padding, de altura, largura, cor. E eu não quero que seja aplicado nada disso. E aí se eu
abrir aqui o App Routes e forçar que a página principal seja About, só para a gente poder dar uma olhada nela de novo, vocês vão notar uma pequena mudança aqui. Deixa ele recarregar a página. Pronto. O botão ele está tendo essa dimensão aqui de altura e largura e ele está sofrendo ainda um pouco de alteração que é feita pelo tema aqui que a gente está importando do NativeScript. Então ele está interferindo aqui nesse botão. Se eu remover novamente essas duas importações e salvar, observe que quando ele atualizar a página, o botão foi alterado. Óbvio que ele subiu a linha aqui, também foram alterados um pouco aqui as margens do projeto e o botão está colando aqui em cima agora nessa margem. Só que nesse momento você não tem como saber se realmente essa estilização aqui realmente está 100% zerada, né? Eu tenho um reset aqui 100%, porque como a gente está usando aqui um recarregamento rápido, muitas coisas não são atualizadas, então o ideal é que a gente reinicie o aplicativo. Então eu vou vir aqui no terminal onde está rodando aqui o aplicativo, vou dar um Ctrl C, vou mais além, vou vir aqui no simulador, clico aqui no quadrado e vou limpar o aplicativo aqui da memória. Vou reiniciar por completo aqui, TNS Run Android, vai levar aí um minutinho para ele recarregar a página. Agora sim ele recarregou e você percebe qual é a estilização real que é aplicado. Perceba que não está mais colado aqui o botão como estava antes. Porém, antes de você remover essas importações aqui do tema do NativeScript, o botão ele não estava pegando aqui a mesma largura que está sendo aplicada aqui na página inteira. Ele estava com a largura um pouco menor e também estava com a altura um pouco diferente. Agora a gente removeu qualquer alteração que o tema do NativeScript faça, foi removido aqui do aplicativo. Temos agora tudo na mão para poder fazer sem usar agora o tema do NativeScript, que é muito bom, por sinal. Eu estou fazendo questão de não usar nesse curso para você ter uma visão geral aí de como criar páginas sem depender do tema, mas o tema ele te dá uma acelerada muito boa também na sua produtividade. Caso você tenha que desenvolver um aplicativo novo, aí ele te dá várias classes prontas, assim como o Bootstrap dá também. Não é obrigado a seguir o que o Bootstrap está te dando, mas você pode usar, ou você pode até usar e customizar algumas coisas especificamente. Então, vai de cada projeto. Então agora o nosso aplicativo móvel está zerado. Se eu vier aqui no nosso Git, dá um Git diff, só para vocês verem o que foi feito, a gente, lá no app CSS, a gente removeu as linhas referentes ao Core CSS e ao Blue CSS, que você tem as cores, como eu já falei também, que você pode utilizar. Ele já te dá uma definição de cores também. A gente adicionou no caso a linha Common Styles, certo? Modificamos também o App Route. Isso aqui eu preciso voltar como estava antes, né? Porque eu não quero que seja recarregado para a página About, e sim para a página Movies por padrão. Vou alterar isso já já. E, por fim, lá no arquivo styles.css, a gente importou o Common Styles, ok? Deixa eu voltar aqui só para corrigir essa rota. Ctrl Z. Pronto, a rota está apontando já para o Movies corretamente. E se eu der um git status, temos apenas esses 3 arquivos aqui alterados. Eu sei que foram poucas alterações e muita explicação, mas essa parte eu preciso explicar com mais detalhes para você não ficar perdido aí no meio do projeto. Beleza? Vamos adicionar essas mudanças aqui no Git. Git commit -m. E essa aula vai ser definindo o CSS com as cores comuns do app. Ok? Então é isso. Na próxima aula já vamos criar o template da parte web, em seguida da parte móvel e aí por diante. Te vejo na próxima aula. Um abraço, até mais.